Telespectadores do Only Bible, para salvar do pecado e da morte a toda a humanidade que estava destinada a morrer sendo pecadora, há uns 2000 anos, Jesus Cristo, quem veio a esta terra, foi crucificado e morreu. E depois de 3 dias, ressuscitou. Como não tinha nenhuma mancha nem pecado, ressuscitou dentre os mortos. Depois disso, o Senhor ascendeu ao céu e prometeu que viria de novo para levar-nos, tal como cita Atos 1:11. Este mesmo Jesus, que foi tomado de vós ao céu, assim virá como o vistes ir ao céu. Então, quando e como voltará o Senhor? Examinaremos juntos hoje no Only Bible. Mateus 24, 32-34. Da figueira aprendei a parábola. Quando já seu ramo está tenro e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, conhecei que está perto às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Se olharmos a Bíblia, encontramos muitas profecias, como o nascimento de Jesus e a crucificação, etc. A maioria das profecias se cumpriram e ficam a segunda vinda do Senhor ao ar, os 7 anos de grande tribulação, a segunda vinda a esta terra, o reino de milênio e o juízo do grande trono branco, que se cumprirão mais adiante. Portanto, os irmãos que creem na segunda vinda do Senhor deixam as coisas luxuriosas do mundo, velam e vivem com a esperança do céu. O Senhor certamente voltará e os irmãos desfrutarão da vida eterna com o Senhor no formoso céu. Que bênção! Então, o que sucederá quando o Senhor venha no ar? 1 Tessalonicenses 4:16-17 explica isto em detalhe. Porque o Senhor mesmo com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. A estes se lhes chama os que dormem, em 1 Coríntios 15:20. Os que dormem se refere às pessoas que creram no Senhor enquanto viviam nesta terra e morreram ao final de sua vida física. Quando o Senhor venha ao ar, os corpos dos que dormem ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Mesmo se o corpo já tenha morrido, foi enterrado na terra e converteu-se em pó, ressuscitará de novo pelo poder de Deus. Será transformado em corpo incorruptível e se fundirá com seu espírito no ar para converter-se em corpo ressuscitado. Depois de que os irmãos que morreram ressuscitem, então os irmãos que ainda vivem nesta terra serão repentinamente transformados e subirão às nuvens para encontrar-se com o Senhor no ar, ou seja, o rapto ocorrerá. Hebreus 10, versículo 37 menciona: porque ainda um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. E Apocalipse 3, versículo 11: eis que venho sem demora, retém o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Embora as profecias sobre a segunda vinda do Senhor estejam escritas claramente em muitos lugares da Bíblia, quantas pessoas não creem e duvidam. Além disso, há pessoas que dizem crer em Deus, mas provam a Deus. Alguns os chamam extremistas apocalípticos e inclusive hereges. No entanto, sem importar quanto o neguem, a segunda vinda do Senhor se cumprirá em breve. Os crentes que são trigo creem na segunda vinda do Senhor, pelo que se esforçam por preparar-se como noivas e esperam ansiosamente o Senhor, quem é o noivo. Portanto, assim como as 5 virgens prudentes que aparecem no capítulo 25 de Mateus, podem entrar na festa de bodas. Mas os crentes que são palha não podem crer na segunda vinda do Senhor, pelo que não estão despertos nem preparados, tal como as 5 virgens insensatas, e, portanto, não conseguem ser salvos. No entanto, há uma classe de pessoas às quais devemos ter especial cuidado entre as que creem na segunda vinda do Senhor. Por exemplo, há pessoas que enganam dizendo: o Senhor virá em tal ano, em tal mês, tal dia e a tal hora. Será isto certo? Mateus 24:36 registra: mas do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, senão só meu Pai.
Por isso, se alguém fala de tal dia e tal hora, deve afastar-se dele. Mas através das palavras profetizadas na Bíblia, devemos dar-nos conta de que o dia no qual o Senhor voltará está perto. Devemos estar despertos, ser sóbrios, esforçar-nos por salvar almas e andar na luz. Para tais irmãos, o dia do Senhor não virá como ladrão. Mas para aqueles que se comprometem com o mundo e estão nas trevas, o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Nos dias de Noé, a gente comia e bebia e desfrutava o mundo até o dia no qual Noé entrou na arca e morreram afogados no dilúvio. Assim que sempre devemos estar despertos. Em Mateus 24, 32 a 33, Jesus disse: Da figueira aprendei a parábola. Quando já seu ramo está tenro e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, conhecei que está perto, às portas. Jesus profetizou sobre Israel através da parábola da figueira. Aqui, quando diz que o ramo da figueira se torna tenro e brotam as folhas, refere-se à independência de Israel. E as palavras: quando virdes todas estas coisas, conhecei que está perto, às portas, indicam que quando Israel se tenha independizado, o momento da segunda vinda do Senhor está perto. No entanto, se lermos Mateus 21, 18 a 19, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, viu uma figueira que não dava fruto e disse: Nunca jamais nasça de ti fruto. E a figueira secou de imediato. Jesus sabia que não era o momento de que a figueira desse fruto, pelo que só tinha folhas e não tinha fruto. Além disso, Jesus é aquele que não rompe a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. Mas por que Jesus, que tem tanto amor, amaldiçoou a figueira sem fruto? Naquele momento, os fariseus e os escribas, os líderes religiosos de Israel, nem sequer reconheceram Jesus e só enfatizaram as leis de formalidade, mediante uma fé de conhecimento. Como a fé sem obras é uma fé morta, e não se pode entrar no céu, a menos que pratique conforme a vontade de Deus Pai, disse em parábola de que eles não seriam salvos. Ao final, os judeus não aceitaram Jesus, o Filho de Deus, mas o crucificaram, e a maldição de Deus caiu sobre eles, como diz Mateus 27, 25. Até o ano 70 d.C., Israel foi destruído por Roma, e isso também sucedeu como profetizou Jesus. Em Mateus 24, 2, Jesus, ao ver o templo de Jerusalém, disse: Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E o templo foi destruído, e os israelitas viveram dispersos por todo o mundo. Assim, o povo de Israel, que havia sido espalhado por todo o mundo, recebeu a tristeza e o desprezo de ser um país sem território. Especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, uns 6 milhões de judeus foram massacrados pelos nazistas, e a maldição e as tribulações que lhes sobrevieram foram terríveis. Isto foi o cumprimento do que eles disseram ao matar Jesus, quem não tinha pecado. Que seu sangue seja sobre nós. Mas eles não abandonaram Deus e guardaram a lei até o final. E finalmente, quando chegou o momento, Deus reuniu o povo disperso como havia prometido e fez com que Israel se independizasse. Esse dia foi o 14 de maio de 1948. Um país que havia sido completamente destruído e desaparecido foi reconstruído em uns 1900 anos. Como sabemos que o verão está perto, quando os ramos da figueira sem fruto se tornam tenros e brotam as folhas, também devemos dar-nos conta de que o momento da segunda vinda do Senhor se aproxima através da história de Israel. Se examinarmos a Bíblia, há profecias em muitas partes de que Israel se levantará de novo. Isaías 49:8 diz: Em tempo aceitável te ouvi, e no dia de salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por pacto ao povo, para que restaures a terra, para que herdes assoladas heranças. E Ezequiel 38:8. Daqui a muitos dias serás visitado. Ao cabo de anos, virás à terra salva da espada, recolhida de muitos povos, aos montes de Israel, que sempre foram uma desolação, mas foi tirada das nações, e todos eles morarão confiadamente. A pequena terra, Israel, rodeada de países inimigos no meio de um deserto desolado, converteu-se num país avançado em pouco tempo depois de sua independência, e chegou a ser um país que atrai a atenção do mundo.
Isso se cumpriu tal como estava profetizado na Bíblia. Telespectadores do Only Bible, além disso, através de muitos sinais registrados na Bíblia, podemos dar-nos conta de que a segunda vinda do Senhor está perto. Não devemos pensar levianamente. Vou viver tomando as coisas do mundo moderadamente. E logo quando chegar o último dia, vou arrepender-me e ser diligente na fé. Devemos andar diligentemente na luz, terminar de preparar-nos como noivas do Senhor, que podem recebê-lo alegremente dizendo: Vem, Senhor Jesus. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, nesta mensagem, examinamos sobre a vinda do Senhor quem prometeu regressar. Mesmo escutando esta mensagem, faz com que nenhum irmão adie, dizendo: Ainda sou jovem e posso desfrutar um pouco mais agora, assim que vou comprometer-me com o mundo agora e levar uma vida de fé diligente, quando o Senhor venha ou quando se termine minha vida. Não sabemos o que nos sucederá amanhã, nem o que nos passará esta noite, não podemos sabê-lo. Portanto, faz com que sejam irmãos que estejam despertos e preparem hoje a vinda do Senhor para que possam abraçar nosso Senhor com alegria e valentia. Graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.